Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 46, conforme nós falamos hoje pela manhã. Nós teremos nos próximos 2 finais de semana pregações específicas dos pastores que virão, e após estas pregações nós esperamos, pela graça de Deus, retomarmos com as exposições em Gálatas. Salmo 46. Diz assim a bendita palavra do nosso Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez e bendizer ao nosso Deus. Mais uma vez, bendito Senhor, nós elevamos as nossas vozes para suplicar que pela tua rica misericórdia o Senhor ilumine o nosso entendimento, e que nos nossos corações seja encontrado o desejo de aprender da tua palavra. Que através do trabalhar do teu Santo Espírito possamos voluntariamente inclinar os nossos ouvidos e os nossos corações para tão somente ouvir e atender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Tem misericórdia de nós, nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a título de introdução, como nós não temos pregado corriqueiramente nos Salmos, eu quero apenas pontuar algumas questões introdutórias e assim nós partirmos para este texto precioso que consola o nosso coração nesta noite. O livro dos Salmos, o nome Salmos, ele quer dizer cânticos ou cânticos acompanhados de cordas. Esse título ele foi visto lá na Septuaginta, ou seja, a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, de onde nós tiramos este título. E no Salmo você percebe vários temas. Você tem salmos de louvor, você tem salmos de ações de graças, você tem salmos de lamentações, salmos de confiança, salmos reais, salmos de sabedoria ou salmos sapienciais e salmos proféticos. Nós sabemos que uma outra coisa interessante em relação aos salmos é que eles foram escritos por vários autores. É claro que Davi ele é considerado o maior compositor do livro dos Salmos. Davi tem cerca de 73 salmos. Mas os outros salmos eles foram compostos por pessoas, Asaf, Salomão, Emã, Etã, e por grupos, como é o nosso caso aqui. Nós estamos aqui com um salmo que é atribuído aos filhos de Corá. Nós podemos encontrar pelo menos 4 objetivos dos salmos. Quais os propósitos? Como os salmos eram utilizados no Antigo Testamento? Nós tínhamos o propósito teológico. Os salmos eles tinham a finalidade de espelhar o caráter de Deus, de mostrar para o povo quais eram os atributos do Senhor. Em muitos salmos você vai perceber o caráter justo de Deus, o seu caráter santo, a sua graça, a sua misericórdia.
você vai perceber os atributos do Senhor, você vai perceber o nosso Deus, que é um Deus de aliança, um Deus pactual. É o que nós vemos, por exemplo, no Salmo, que nós acabamos de ler. Mas além do propósito teológico ou propósito doutrinário, nós podemos salientar aqui também o propósito litúrgico. O livro dos Salmos, ele é considerado como o inário do povo de Deus. O povo utilizava-se dos salmos nos seus momentos de culto, nos seus momentos litúrgicos, nos seus momentos de festividade. Era a resposta que o povo dava a Deus em forma de canto. Então o salmo ele tinha esse propósito litúrgico, mas ele tinha também um propósito histórico. Os salmos narram a história do povo de Deus iniciada com os israelitas. Em certo sentido, a igreja do Senhor, ela nasce com o povo de Israel. Às vezes a gente tem essa concepção de a igreja nasceu no Novo Testamento. Não, a igreja do Senhor, a Assembleia dos Santos, que perpassa aquele momento do Novo Testamento, vem desde o Antigo Testamento. E o último propósito que nós poderíamos colocar aqui em relação aos Salmos, para que possamos olhar para este glorioso livro com um olhar mais carinhoso, digamos assim, é que além do propósito teológico, além do propósito litúrgico e histórico, nós temos o propósito devocional. Você vai perceber que o livro dos Salmos é um livro de louvor, um livro de adoração, um livro que expressa de maneira clara orações, e orações de pessoas que estavam em muitos momentos tristes, em muitos momentos até mesmo desesperadas. Quando você olha o Salmo 13, por exemplo, peço que você abra lá, você vai perceber em que tom Davi, ele faz a sua súplica a Deus. Você vai ver Davi dizendo o seguinte: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então você percebe que o livro dos Salmos são orações, são pontos de louvor, de adoração, mas, como já dizia Calvino, o livro dos Salmos de certa forma, expressa a anatomia do coração do homem. O livro dos Salmos ele pode ser dividido em 5 livros. Você tem do capítulo 1 ao capítulo 41, que fala a respeito de um livro. Os salmos eles são fragmentados, digamos assim. Do capítulo 1 ao capítulo 41, nós temos uma ênfase na palavra Yahvé. Do capítulo 42 ao 72, nós temos outro livro, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. O salmo que nós lemos aqui hoje é um salmo que nos convoca a confiarmos no Senhor, a confiarmos no seu cuidado. E por que isso? Porque o nosso Deus é um Deus soberano. É a velha e boa doutrina reformada que consola o nosso coração e que nos dá, obviamente, ânimo diante das calamidades para continuarmos. A soberania de Deus ela é fonte de grande consolo para os nossos corações. Como é bom nós sabermos que Deus é aquele que governa todas as coisas. Como isso muda o nosso dia. Como isso muda o nosso projeto para a nossa família, como isso muda a nossa perspectiva em relação ao futuro. O nosso Deus, ele não é só aquele que decreta todas as coisas. Ele é um Deus que, além de decretar todas as coisas, ele está conosco. Ele é um Deus de providência, ele é um Deus pessoal. E os salmos mostram isso para nós. Nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus que caminha conosco. O salmista chega a dizer no Salmo 121 que ele está conosco. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Deus não é só aquele que ordena a nossa jornada, ele está conosco em cada passo. E este precioso livro nos ajuda a entender isso, e é o que nós temos aqui no Salmo 46. Em Isaías 57, versículo 15, em relação a esse Deus que decreta, esse Deus que nós falamos até numa linguagem meio que viciada, porque às vezes falamos sem, buscarmos entender tanto isso. O nosso Deus é aquele que não é somente transcendente, ou seja, aquele que está numa esfera totalmente diferente dessa, mas é um Deus imanente, ele está conosco no nosso dia a dia, atendendo às nossas necessidades conforme a sua vontade soberana. Isaías 57, versículo 15 diz: porque assim diz o alto, o sublime,
que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O domínio do Senhor, a sua soberania, ela não se restringe à igreja. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre cada espaço do nosso universo. Deus, ele governa. E é interessante que Nabucodonosor, um ímpio, ele reconheceu isso e muitas vezes nós não reconhecemos. E não reconhecemos não teoricamente, mas na prática. Lá em Daniel capítulo 4, versículo 34 e versículo 35, Nabucodonosor, ele faz a seguinte declaração, ele diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Isso, um dos maiores imperadores do seu tempo, fazendo exatamente essa declaração quanto à soberania de Deus. Nós não sabemos, irmãos, ao certo, o que motivou aqui, especificamente, os autores deste salmo a compor este belo trecho que nós temos. Mas nós sabemos que eles estavam passando por um momento de adversidade. Nós não conseguimos decifrar o contexto, como, por exemplo, conseguimos decifrar o contexto do Salmo 3. Que nós sabemos que Davi compôs o Salmo 3 quando estava debaixo de perseguição. Quando Salomão, Absalão, seu próprio filho, estava ali para persegui-lo, para matá-lo. Nós não sabemos aqui ao certo, mas sabemos que era uma situação difícil, uma situação de tribulação. E então, o salmista aqui, ele conclama o povo de Deus a confiar no Senhor. Deus é soberano, mesmo em momentos de adversidade. Por que nós devemos confiar em Deus nas adversidades da vida? Em primeiro lugar, nós percebemos aí do versículo 1 ao versículo 3, nós devemos confiar em Deus porque Deus é o nosso refúgio. Olhe mais uma vez aí, por favor, do Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista, ele inicia a sua confissão de descanso no Senhor, trazendo aqui aquilo que nós chamamos de um paralelismo sinonímico, ou seja, uma repetição, algo que era muito comum na poesia hebraica. No versículo 1 ele diz que ele é refúgio e fortaleza. Deus não é só aquele que providencia refúgio e fortaleza para nós. Ele mesmo é o nosso refúgio, o nosso Deus. Deus é aquele que nos protege, Deus é aquele que nos guarda. Deus é um forte e supremo esconderijo em meio às situações de calamidade. Na visão do autor, sua proteção em meio a essas situações era abundante por conta da sua presença. Olha o que é que diz aí, olha o versículo 1. Socorro bem presente nas tribulações. Essa expressão, essa frase aqui, socorro bem presente, nós encontramos no texto original a palavra encontrar, que traz a ideia de uma voz passiva. Deus, ele é um socorro encontrado em abundância. A ideia aqui é que Deus, em momentos de tribulação, ele se deixa achar em momentos de dificuldade. Deus, ele não é aquele que está fora das situações difíceis da nossa vida. Deus está em meio a elas e providenciando socorro para nós. Muitas vezes nós tendemos a achar que a presença de Deus é sinônimo de paz, externamente falando. A presença de Deus tendemos a achar que é sinônimo de ausência de guerras, ausência de lutas. Mas o que esse salmo mostra para nós, o que esse verso mostra para nós, é que Deus, ele está em meio às tribulações e ele é socorro encontrado em abundância.
Que maravilha, irmãos, para nós sabermos disso. Que maravilha sermos relembrados sobre essa questão. Porque muitos vão dizer que tribulação não tem nada a ver com Deus. Quando nós aprendemos lá em Tiago que Deus é quem manda as provações para nós. Deus não nos tenta, mas as provações têm tudo a ver com o Senhor. E Deus se deixa encontrar pela sua rica misericórdia. Quando muitas vezes você não se encontra animado até mesmo para orar, Deus é socorro encontrado em abundância. Ele se deixa achar. Ah, pastor, mas muitas vezes as situações são tão difíceis que eu não consigo nem orar. Que bom sabermos que o nosso Deus vem até nós. Isso é maravilhoso, irmãos. E é isso que o Salmo está querendo retratar para nós. Deus, em meio às calamidades da vida, Ele continua a nos proteger. Enquanto muitos acham que Deus está fora do avião que está na turbulência, Deus está exatamente ali, pilotando, conduzindo todas as coisas. Por isso, nós devemos tranquilizar os nossos corações. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, nós percebemos como Deus se manteve gracioso e misericordioso com o povo, apesar daquilo que o povo fez. E eu sei que essa é uma verdade dura de nós aceitarmos. Porque muitas vezes algumas pessoas vão dizer, ah, pastor, defender isso aí é defender a libertinagem, então nós podemos fazer qualquer coisa porque Deus vai se manter presente e vai ser bondoso conosco em todo o tempo. Infelizmente, irmãos, pessoas pensam assim e deixam de perceber a solicitude ou a disposição do Senhor, o nosso Pai, de estar conosco, independente das circunstâncias, independente de que você é, do que você faz. E eu não estou falando aqui que você não deve buscar uma vida de santidade, mas, irmãos, há pecado em tudo aquilo que nós fazemos. A nossa suficiência, ela vem única e exclusivamente de Cristo. Deus é o teu socorro, porque Ele foi o socorro de Jacó. E quem foi Jacó? Deus é o nosso socorro pela aliança que Ele faz conosco, a aliança de graça. Não a aliança de obras, no sentido de que se você permanecer em obediência, eu vou fazer isso por você. Mas é pela obediência de Cristo. Então o que nós percebemos aqui é que o nosso Deus, Ele é proteção, Ele é refúgio. Nossa proteção não está naquilo que podemos ter aqui na terra por segurança, mas está em Deus. Tudo aquilo que vemos aqui na terra, que possa nos dar uma sensação de segurança, é falso no que diz respeito à proteção. Em última instância, se Deus não nos guardar, não é a esposa, não é o marido, não é o filho, não é o emprego que eu vou receber, não é aquele resultado do concurso, não é a minha conta bancária. É Deus em última instância. É Ele quem nos guarda. Deus não só é refúgio e fortaleza, mas é também socorro. Ele não está distante, muito pelo contrário, Ele sempre está perto de nós. Ainda que não percebamos, Ele está conosco, nos protegendo do mal. É interessante quando o salmista diz, socorro bem presente nas tribulações. Aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Muitos vão dizer que tribulação é sinônimo de pecado. E Deus sabiamente utiliza as tribulações para forjar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. O diagnóstico que você recebe está debaixo do controle de Deus. Os meus irmãos, e carinhosamente posso falar os meus avós ou pais que estão aqui, que muitas vezes passam por momentos de dificuldade com enfermidade. Saibam, Deus é o mesmo. E conforme o salmo que nós lemos no início da nossa liturgia, Ele será o guia de vocês, o nosso guia até a morte. Até a morte. Não importa quantos anos você tenha, Deus é socorro, presente em momentos de adversidade. E o resultado disso, o salmista nos diz, no versículo 2 ele fala, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremecem. Por que não temeremos? Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Perceba, contemplar o caráter de Deus, estudar doutrina, meditar sobre quem é Deus, sobre o que Ele faz, isso mexe com a nossa vida. Isso nos livra de uma vida de temor. Isso nos dá uma boa noite de sono. Porque nós confiamos num Deus que nos guarda, independente das situações. Ah, pastor, mas eu não sei se a decisão que eu vou tomar é uma decisão certa. Muitas vezes nós somos tão limitados
E aí não tem como não nos lembrarmos aqui de Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Eu conheço um Deus que é misericordioso, e que muitas vezes transforma as nossas decisões erradas em benefícios para nós, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um Deus de providência. Esse é um Deus soberano. E por favor, mais uma vez, eu repito, não digo, faça o que você quiser, tome a decisão mais irresponsável que for, mas saiba que até essas coisas são administradas soberanamente por Deus. Que privilégio, irmãos, porque todos que estão aqui já tomaram tantas decisões erradas na vida e são tentados a tomar porque a nossa percepção sobre a vida está maculada pelo pecado. A nossa percepção está. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você ainda vai errar muito, infelizmente. Você ainda vai tomar muitas decisões erradas. E eu quero dizer uma coisa para você. Você ainda assim continuará contando com a graça de Deus. Mesmo quando você tiver 60 anos de crente, você continuará contando com a graça de Deus, que é o que vai possibilitar a sua caminhada. Segundo lugar, nós precisamos confiar nesse Deus soberano, confiar no Senhor, porque Ele é presente. Podemos confiar nesse Deus, porque Ele é presente em nossas vidas. Olha o versículo 4 até o versículo 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista prossegue e fala que o Senhor, pelo fato de estar presente em meio à cidade, isso deixará aquela cidade tranquila. Não é o poder bélico de Israel, não é a experiência de Israel em momentos de guerra, em momentos de batalha, mas é a presença de Deus. Calvino, comentando esse texto, ele diz: a santa cidade não se moverá, nem se abalará, uma vez que Deus habita ali e está sempre pronto a ajudá-la. Por isso, nós não temeremos. Ainda que o nosso exército seja forte, ainda que tenhamos um histórico vitorioso, é a presença de Deus que nos faz caminhar, é a presença de Deus que nos faz confiar. E quantas vezes, irmãos, nós achamos que confiamos em Deus, mas quando uma coisa acontece e nos dá aquela sensação de que não temos o controle sobre aquela circunstância, é aí que nós percebemos se de fato nós confiamos em Deus. É fácil nós falarmos que confiamos na presença do Senhor quando todas as coisas estão bem. Isso você já ouviu várias vezes, mas é verdade. É muito fácil nós louvarmos a Deus quando o diagnóstico que eu recebo é o que eu esperava. É muito fácil eu confiar na presença de Deus quando todas as coisas estão bem, mas quando o câncer bate a porta, quando o filho se rebela contra o ensinamento do pai, quando o cônjuge resolve te abandonar, quando as coisas elas complicam para o nosso lado, é aí que você precisa continuar confiando em Deus. Eu não estou dizendo que a sua confiança tem mais valor nesses momentos, mas apenas falando que muitas vezes confundimos o fato das coisas estarem bem e achamos que a nossa confiança em Deus está em dia. E Deus sabiamente, muitas vezes, chacoalha a nossa vida, para que a gente possa, de fato, refletir sobre a natureza da nossa fé. O versículo 5, o salmista vai dizer, além do fato de Deus estar presente em meio ao povo, versículo 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. O verbo ajudar aqui traz a ideia de uma ação inacabada. O salmista tinha convicção de que a ajuda de Deus não era somente pontual, não era sobre um momento específico, mas Deus é aquele que continuamente Ele ajuda o povo. Deus é aquele que ajudou, Deus é aquele que vai nos ajudar agora, e Deus é aquele que irá nos ajudar amanhã. Essa é a convicção do salmista. A ajuda de Deus, ela permanece ilimitada,
pela sua bondade. A certeza do salmista de que Deus iria ajudá-los não estava limitada simplesmente àquele momento, conforme falei, mas era uma certeza que transcendia a presente aflição, por conta da convicção de que Deus estava no meio deles. Quando Deus está presente, as coisas mudam. As circunstâncias podem ser as mais variadas. Deus nos anima por meio de sua presença gloriosa. Sua presença é o refúgio para todos aqueles que buscam descanso para a alma. É na presença do Senhor que somos fortalecidos. Ele nos vivifica. É porque Ele se faz presente que podemos crer no amanhã. Eu quero dizer, se você tem orado por alguma questão difícil, não espere para adorar a Deus pelo resultado que você está esperando, mas adore a Deus pelo simples fato de Deus se fazer presente. Porque muitas vezes, irmãos, Deus não vai mudar as circunstâncias. E como é difícil para nós, muitas vezes, quando vamos conversar com um irmão que está passando por uma situação de calamidade, no que diz respeito à sua saúde. Às vezes nós achamos que algumas pessoas querem ouvir algo positivo. Mas o positivo, entenda-se, o meu problema será solucionado ou não? As coisas vão acontecer do jeito que eu estou pedindo ou não? Eu tenho uma notícia para te dar. Muitas vezes não irão acontecer. Muitas vezes você vai morrer mesmo. Na cama. Magrinho. Mas, irmãos, o que torna esse momento glorioso é o fato de percebermos a presença de Deus. Termos os nossos olhos abertos para a certeza de que o nosso Supremo Pastor caminha conosco até pelo vale da sombra da morte. É isso que muda a nossa percepção. E é isso que o mundo não entende. As pessoas vão dizer, isso é loucura. Mas se nós confiamos no caráter de Deus, se nós conhecemos quem é Deus, para nós isso é pessoal. Não é cruzar os dedos e fechar os olhos apertadamente, torcendo para que as coisas deem certo. É o fato de saber que estamos em casa, ainda que a calamidade não saia da nossa porta. Nós devemos confiar no Senhor. É interessante, essa semana, estava com o Pedro lá em casa, e eu descobri uma nova brincadeira que o Pedro gosta. Ele vai... A gente, na verdade, fala que descobre, mas a gente força o filho a gostar daquele momento, e ele gosta. Aí você tem que fazer 50 vezes, porque a criança tem isso. E aí ele deitava no sofá, e ele rolava no sofá até cair. E eu ficava embaixo ali, chamava ele, e ele vinha mesmo. Aí teve uma hora que eu disse assim, rapaz, esse menino é doido. Ele vem de cabeça, não está nem aí. Aí minha esposa falou assim, não, ele não é doido não, ele confia no pai dele. Ela falou naturalmente, ela não tinha nem noção, né? E aí, então, assim o Senhor trouxe uma aplicação espiritual ali, mas eu vejo, a Escritura nos ensina que nós devemos confiar no Senhor como uma criança, descansar no Senhor como uma criança. E como é difícil para nós, irmãos. Como é difícil para nós. Muitas vezes, as questões externas, elas não servirão de argumento. Mas o caráter de Deus, sim. O caráter de Deus servirá de argumento para que nós possamos confiar nele, descansar tão somente nele. Quantas vezes a nossa pressão não altera, o coração parece que bate descompassado, e achamos que a ansiedade é simplesmente uma característica nossa, quando a ansiedade é exatamente pecado. Porque resolvemos alimentar um coração ansioso e deixamos de alimentar o nosso coração com a percepção da presença de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele está conosco. E quantas vezes eu tenho sido desafiado particularmente a confiar nesse Deus que vê e que sabe das coisas muito mais do que eu. Infinitamente mais. Eternamente mais. Quantas vezes no momento em que estava em oração, buscando entender aquilo que o Senhor tinha, quantas vezes não era tentado a buscar pessoas, a falar com pessoas, e nada errado você pedir ajuda às pessoas. Mas eu estava percebendo que nós precisávamos orar mais e descansar mais no Deus que eu posso até não ver, mas um Deus que é pessoal e que administra todas as coisas conforme a sua sábia
e graciosa vontade. Esse salmo, irmãos, é um consolo para a minha alma. É um consolo para o nosso coração. Deus se faz presente pela sua bondade. Mas nós devemos confiar em Deus também, porque Ele é um Deus soberano. O versículo 8, até o versículo 11, nós vemos o seguinte: vinde, contemplai, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante que enquanto olhava esse salmo, do versículo 1 até o versículo 6, em todos os momentos, em todas as ocorrências que nós vemos a palavra Deus, a palavra que nós encontramos aí é a palavra Elohim, que significa Deus Criador. Deus que cria todas as coisas do nada. Esse é o nosso Deus. Mas aí quando nós olhamos a partir do versículo 7, essas expressões que você vê aí em maiúsculo, Senhor, você vê no versículo 7, você vê no versículo 8, você percebe no versículo 10 a palavra Deus, você vê no versículo 11, é a palavra Iavé. É a mesma palavra que nós encontramos lá em Êxodo capítulo 20, quando fala que Ele é o nosso Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. A ideia da palavra Iavé, ela remonta a um relacionamento pactual. E eu sei que é difícil muitas vezes nós admitirmos isso. Mas irmãos, nós não nos desgarramos do nosso noivo, não porque nós sempre queremos. Muitas vezes nós, através dos nossos pecados, queremos seguir os nossos caminhos, não é verdade? Seguimos as nossas decisões, fazemos aquilo que está no nosso coração. Mas o nosso noivo não permite que eu e você, que nós caminhemos longe. Ele sempre nos traz para perto. Ele sempre nos resgata. Ele sempre nos faz perceber que estamos errados. Ele sempre nos leva ao arrependimento. Porque Ele é Iavé. Ele é o Deus pactual. O Deus que se relaciona conosco. O Deus que tem zelo por nós. O zelo pela sua igreja. Nós somos propriedade dEle. O que eu estou querendo te dizer, irmão, é que esse cuidado de Deus, Ele é um cuidado gracioso. Você não merece. E amanhã você vai continuar não merecendo. Mas o Deus Iavé, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para dizer para você: eu sou o teu Deus. Conforme foi dito aqui pelo presbítero, Ele é Deus não porque eu o reconheço como Deus. Ele é o meu Deus não porque eu dei esse título a Ele. Os governantes, eles são os nossos governantes porque elegemos, reconhecemos a autoridade deles. Deus é o nosso Deus, porque Ele soberanamente incute nos nossos corações a sua autoridade, a sua soberania. Ou seja, não foi você quem determinou que Ele ia ser o seu Deus, Ele simplesmente se fez o seu Deus, por graça. Ele é o Deus Iavé, Ele é o Deus da aliança. E não há nada que fará com que você se divorcie de Cristo. Cristo é o noivo que sempre irá trazer você de volta para os caminhos dele. Ah, mas e se eu quiser me divorciar dele? Impossível. Impossível. Se eu quiser abandonar? Impossível. Uma vez que você foi salvo, você tão somente está amparado e guardado nas mãos do poderoso Redentor. Isso consola o coração da gente. O salmista, então, diante dessas expressões, ele convida os seus leitores a contemplar, a refletir sobre as obras miraculosas desse Deus soberano. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Quantas vezes nós não teremos que olhar para a história, olhar para o passado e meditarmos sobre aquilo que Deus já fez por nós? Quantas vezes nós não nos esquecemos? Nos esquecemos dos livramentos de Deus, nos esquecemos da provisão do Senhor,
nos esquecemos da bênção que Deus nos deu, o trabalho, nos esquecemos de tantas coisas que Deus operou, e focamos naquilo que nós queremos hoje. E quando isso que nós queremos hoje não acontece, desanimamos. Sabe por quê? Porque somos ingratos. Ingratidão. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Talvez, meu querido irmão, você precisa olhar para a história, considerar a história. Contemple isso, medite sobre isso. São essas coisas. No versículo 9, parece que o salmista ele já teve essa experiência. E ele faz uma narração como quem está olhando para trás e dizendo, olha, ele põe termo à guerra. Confie, ele põe termo à guerra. Até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Essas são as credenciais. É por isso que vocês agora devem se aquietar e saber que Ele é Deus, que Ele é exaltado entre as nações, que Ele é exaltado na terra. Aquietai-vos. Muitas vezes algumas pessoas vão dizer, mas como é que você quer que eu fique tranquilo diante dessa situação? Eu não vou dizer para você, fique tranquilo porque as coisas vão dar certo. Esse é o conselho raso que muitas vezes a gente quer dar para as pessoas. Fique tranquilo porque Ele é Deus. Fique tranquilo porque Ele é soberano. Sim, eu vou pedir com você aqui nesse momento para que Deus mude as circunstâncias. Mas eu quero dizer para você que pode ser que Ele não mude. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Ele muda a tua percepção. Isso eu tenho certeza. Porque Paulo fala isso lá em Filipenses. Ele diz que a paz de Cristo guardará o nosso coração, guardará a nossa mente. De uma maneira mais clara ainda, nós temos o próprio exemplo de Abacuque. O povo babilônico invadiu Judá, destruiu Judá. Mas Abacuque mudou. A sua forma de ver a circunstância mudou. E às vezes, irmãos, nós estamos agindo como o povo pagão, que adora a Deus mediante aquilo que Deus dá. E pode ser que muitas vezes Deus vai serrar a sua madre. Pode ser, meu querido. Pode ser que Deus vai querer que você não tenha filhos. Pode ser que Deus vai querer que o seu filho parta logo. Pode ser. Pode ser que o seu filho não esteja presente naquele aniversário que você tanto planejou. Pode ser que as coisas aconteçam de uma maneira totalmente diferente daquilo que você planejou. E eu não estou dizendo que você não vai chorar, que é pecado você lamentar. Mas a nossa suficiência e satisfação precisa estar somente em Deus. Somente no Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus, sendo o nosso Senhor. Mas parece que quando o senso de necessidade aguça nos nossos corações, passamos a frequentar mais a reunião de oração. Acontece ou não? Reunião de doutrina. Irmãos, orem por mim. Aí depois acontece, a pessoa vai. Some. Confie no caráter de Deus. As coisas podem dar errado, externamente. Mas elas darão certo, porque estão debaixo do plano eterno de Deus. Os feitos miraculosos de Deus levaria aquele povo a se aquietar, a sossegar, a descansar, mesmo que em meio à guerra. Essa quietude era um imperativo para aquele povo, e é um imperativo para nós. Não espere as coisas se acalmarem para você perceber o cuidado de Deus. Deus está em meio à guerra, em meio ao caos, dando paz ao nosso coração. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Essa doutrina, de fato, tem sido bem ensinada em muitos púlpitos presbiterianos. Mas a pergunta que nós fazemos nesta noite é: até que ponto nós temos vivido com a convicção de que Deus está no controle, ainda que as situações da vida venham nos pegar de surpresa? Até que ponto as nossas vidas refletem, de fato, esta confiança, este conhecimento desse Deus que permanece conosco? Seu cuidado soberano se estende sobre todas as esferas da vida, e não há lugar
em que ele não tenha domínio. Como nos diz o grande calvinista Abraham Kuyper, não há nenhuma parte no universo que Cristo não possa colocar o dedo e reivindicar como sendo seu. Como é que está a sua confiança no Senhor hoje? Como é que está o seu coração diante de Deus? O seu sorriso, ele precisa de uma resposta no dia a dia para que ele resplandeça? Ou será que o seu sorriso está tão somente no Senhor? Nós precisamos, irmãos, pensar sobre isso. Algumas pessoas, às vezes, tendem a olhar, e aí? E se no final do ano não acontecer nada? Como é que vai ficar vocês? Eu digo, olha, Deus está cuidando. Mas eu sou tentado a dar ouvidos e realmente continuar com aquelas perguntas. É verdade. E aí? E Deus, que tem todas as coisas decretadas nas suas mãos, e nada acontece, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Pode ser, meu querido, que as coisas, você receba 10 oportunidades de emprego, mas se Deus não quiser, você não passará em nenhuma delas. Você não se firmará em nenhuma delas. O que eu estou querendo dizer é que tudo depende do Senhor. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Nesse momento que nós atravessamos, diante de tanta corrupção no nosso país, diante de tantos questionamentos que fazemos com instâncias que outrora eram vistas como instâncias confiáveis, o nosso socorro tem que estar no Senhor. Ele é o nosso Deus, e Ele é o Deus de toda a terra. Pode ser que muitos passem desapercebidos por muitos juízes, mas não passarão pelo juiz de toda a terra. Ele conhece todas as coisas. A sua expectativa tem que estar no Senhor. E às vezes, Deus vai chacoalhar o seu chão para que você perceba que a sua fé não é tão forte quanto você acha que é. Ele vai te levar por momentos difíceis, para que você possa aprender a olhar para o Supremo Pastor. Eu quero concluir mencionando o nosso grande reformador nesse ano de 500 anos de reforma, o nosso irmão Martinho Lutero. Num contexto de perseguição, de morte iminente, ele compôs um dos hinos mais belos já ouvidos em toda a história do cristianismo. Esse hino reverberou pelos séculos e é visto como um eco da experiência de um homem que se apegou às verdades contidas no Salmo 46. Muitos vão falar que Lutero ele se espelhou neste salmo para compor aquela famosa música: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Se existe um povo que é vitorioso, um povo que é mais do que vencedor, esse povo é o povo cristão, é o povo de Deus. Que a morte, ela se torna uma promoção. Que o caos, ele se torna um instrumento de Deus para nos beneficiar. Tudo aquilo que acontece conosco, eu posso dizer que todas essas coisas cooperam para o meu bem. É por isso que eu posso dizer que com Ele eu posso crer no amanhã. Com Ele, temor não há. É um exercício diário, meus irmãos. Mas eu quero que você pense sobre isso, sobre vários aspectos da sua vida. Eu não quero que você fique olhando para o seu cônjuge, eu não quero que você fique olhando para pessoas, ainda que elas tenham responsabilidade. Mas eu quero desafiá-lo nesta noite a confiar mais em Deus e a orar mais pelo Senhor, ao Senhor, pedindo sobre essas circunstâncias. Ah, mas e fulano não mudar? E se cicrano fizer assim? E Deus? Ele não muda corações? Ele não converte pessoas? Pelo que eu saiba, Deus mudou assassinos, Ele transformou assassinos em missionários, Deus transformou perseguidores em perseguidos. Ele fez essas coisas, porque tudo depende da boa vontade dEle. Tenha expectativas no Senhor, tenha expectativas em Deus. E aí, irmãos, nós podemos ter certeza que nós não iremos nos frustrar. Pode ser que Deus mude pessoas, pode ser que Ele não mude também, mas Ele continuará trabalhando no seu coração, para que você se pareça mais com Cristo.
Que Deus nos abençoe e que este salmo possa servir de grande incentivo para o nosso coração, para descansarmos nele, para buscarmos uma vida de santidade. Os nossos pecados, eles atrapalham, eles embaçam a nossa percepção de Deus. Então, quanto mais buscarmos santidade, mais nós perceberemos esse Deus que cuida graciosamente de nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos proteja até a volta do nosso Redentor. Amém.